Olá, meu pequeno empreendedor, aqui é o professor Marco com mais uma aula de empreendedorismo. Dessa vez a gente vai trabalhar com o nosso livrinho da Conquista, que trouxe um tema interessante para a gente em empreendedorismo, que é alimentação saudável. Aí você fala assim comigo, professor, o que comer saudável tem a ver com empresa e com educação financeira? Eu vou dizer para você que tudo, né? Por quê? Na alimentação saudável. Primeiro, na educação financeira. Gente, se a gente se alimenta de forma adequada, muitas vezes a gente economiza muito dinheiro. Você sabia disso? A gente compra tanta coisa que é muita besteira. Não é que você não possa comer biscoito, não é que você não possa comer alimentos industrializados, nada disso. Mas quando você se alimenta somente disso, se você perguntar para o papai e para a mamãe, muitos desses alimentos são muito caros, né? E não são tão saudáveis. Aí a gente acaba ficando doente, gasta dinheiro com remédio, né? A gente compra um alimento que às vezes é muito mais caro do que você comer um alimento saudável, por exemplo. No nosso prato tem que estar balanceado para que a gente possa se alimentar direito, né? Para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, se alimentar de forma adequada é principal para você manter a saúde. Como é que o empreendedor vai trabalhar sem saúde, gente? Como é que o empreendedor vai trabalhar doente? Então, a saúde é uma parte importantíssima, né? Para essa parte da educação financeira, se alimentar adequadamente, não desperdiçar, colocar coisa demais no prato. Quando você joga alimento fora, de certa forma você está jogando também o seu dinheiro fora, né? Sem pensar na questão de, poxa, quanta gente passa fome aí no mundo, né? E a gente tem e joga fora. Então a gente tem que começar a ter essa consciência. Então, educação financeira começa daí. Começa a ajeitar o nosso prato, começa no arrumar a nossa alimentação, buscar uma alimentação saudável. Por quê? Porque isso, financeiramente falando agora, não nos deixa doente, a gente não precisa gastar com medicamento, com remédio, né? Muitas vezes um prato saudável é muito mais barato do que alimento industrializado, isso poupa dinheiro. Fora que a Organização Mundial de Saúde, você vai ver que o desperdício de alimento no mundo é muito grande. Então, olha só, a gente usar de forma sustentável os recursos naturais. A gente precisa desmatar grandes áreas para agricultura, por exemplo, e para poder produzir alimentos, né? E o que acontece? Se você joga alimento fora, você vai precisar de uma área muito maior para produzir, porque você vai ter que ter a produção para suprir a fome da humanidade, mais aquele pedaço que ela está jogando fora. E para isso você vai precisar desmatar mais, né? Tanto para a pecuária, que é o cuidar dos animaizinhos, né? que vai nos dar a carne, o alimento, quanto as árvores, né? que vão ser dizimadas para fazer a agricultura. Áreas também que vão ser desmatadas para fazer pasto para os animaizinhos, né? Se a gente joga carne fora, se a gente joga, né, o feijão, o arroz fora, a gente precisa de mais áreas para cultivar isso. Então isso é uma dificuldade muito grande para promover a sustentabilidade. E a gente precisa, pessoal, cuidar do nosso planeta. Isso é fundamental. Porque quando a gente não cuida do nosso planeta, a gente tem problemas como aquecimento global que provocam enchente, mudança no clima, que provocam tempestades. Essas tempestades dão prejuízo não só para nós, mas para as empresas. Então as empresas começam a ver que há uma junção toda nessa questão de sustentabilidade. E para nós começa no nosso alimento. Se a gente começar a olhar o nosso prato como uma forma de também empreender no nosso dinheiro, na nossa saúde, que é empreender na nossa vida, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, o que isso tem a ver com educação financeira e empreendedorismo? Mas se você olhar do ponto de vista da conquista, né, do nosso livrinho da Conquista, você vai ver que esse tema é um tema muito importante para a gente poder trabalhar
a questão do empreendedorismo. Eu vou passar para vocês um videozinho falando sobre alimentação saudável. Então você vai ver esse desenhozinho de alimentação saudável. Depois o tio Marco vai voltar aqui e aí a gente vai debater um pouquinho esse filme e eu vou passar para vocês o trabalhinho. Valeu, pessoal. Vamos lá assistir o filme. Vamos lá assistir o desenho. Aprender é legal. Na aula de hoje, vamos aprender o que é necessário para ter uma alimentação saudável e quais os principais nutrientes. Carboidratos, fonte de energia para o corpo. Sem os carboidratos, as pessoas seriam fracas e sonolentas. Os carboidratos são a base da nossa alimentação. Agora, as proteínas servem para ajudar no crescimento, formam músculos, tecidos e deixam os cabelos, unhas e a pele mais saudáveis. E por último, as gorduras, que também são conhecidas como lipídio. As gorduras, ou lipídios, servem para manter a temperatura do nosso corpo, protegendo os órgãos internos e também fornecendo energia. Perguntinha, tia. Faça, Hugo. Falta muito pro recreio? Nós estamos com fome! Então, quem sabe me dizer quais são os principais nutrientes? Eu sei. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras conhecidas também como lipídios. Muito bem, Luizito. E quais alimentos possuem carboidratos? Arroz, macarrão, pão, batata, entre outros. Parabéns! Ei, deixa a gente responder também. Tá bom, eu deixo. E quais os alimentos ricos em proteínas? Carne, frango, peixe, leite e ovos. Muito bem. E quais são fontes de gordura? Óleos, frituras, margarinas. Muito bem, você é muito inteligente. Então, devemos evitar o excesso de gordura, preferir alimentos mais naturais. A alimentação saudável é dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Bom dia, mãe. O que tem pra comer hoje? Uau! Quanta coisa! Nossa, e agora? Por onde eu começo? Tem tanta coisa gostosa aqui. Ai, 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 que confusão. Será que não tem ninguém aqui que possa me ajudar a decidir? Olá, você nos chamou? Quem são vocês? Nós somos seus amigos. Na verdade, somos os Nutriamigos. Nutriamigos? Como assim? Nós ensinamos as crianças a se alimentarem bem. Mesmo? Puxa, talvez vocês possam me ajudar. Tem tanta coisa aqui na mesa que eu nem sei por onde começar. O segredo de uma boa alimentação é o equilíbrio que você só consegue comendo alimentos que contêm um pouquinho de cada um de nós. Eu, por exemplo, dou energia para brincar, para correr, para estudar, enfim, para tudo. Sabe por quê? Porque eu sou o carboidrato. Sou eu que você encontra no arroz, macarrão, pães e cereais, como aveia ou trigo. Os integrais, então, nem se fala. Em mim também? E em mim? Com certeza, amiguinhos. Não falei? Não te disse? Tá vendo? É bom saber disso. Acho que tô precisando mesmo de bastante energia logo de manhã. Mas espere, você não pode se esquecer de mim, a proteína. Sou eu que ajudo a deixar seus dentes, ossos e músculos bem fortes. E a crescer também. E você me encontra em alimentos como carnes, ovos, leite, feijão, nozes, castanhas. Comendo esses alimentos, eu ajudo a construir o seu corpo. Puxa, eu não sabia que era tão importante. Demais! Tá legal. Acho que vou tomar um copo de leite. E que tal comer uma frutinha também? Sendo a vitamina, eu adoro cuidar dos seus cabelos, da sua pele, dos seus olhos e do seu intestino. Isso sem falar, é claro, das verduras, que como as frutas, têm muitas fibras e sais minerais que são ótimas para deixar o seu organismo reguladinho, funcionando como um relógio. Desse jeito eu fico até vermelha de vergonha. Nossa, agora sim eu sei o que comer. Também, com tanta coisa na mesa, a gente fica até meio perdida. Eu sei como é. As mães sempre querem o melhor para seus filhos, mas às vezes elas erram na dose. Sem falar que a criançada adora comer errado. Ai, ai. O pior é que só lembram de mim nessas horas. Que coisa. Calma, gordura. Você não tem culpa. Afinal, quem não gosta de um docinho gorduroso, de um chantilly, de uma batata frita ou de um delicioso bolo de chocolate? Ih, sobrou pra mim.
Calma, amiguinho. Todo mundo pode e deve te comer também, mas só que tem que ter limite. Se exagerar, pode fazer mal. Afinal, você dá energia, mas energia concentrada. Uhul! Super energético! Poxa, quer dizer que se toda criança conhecer vocês e se tornar sua amiga, vai ficar mais forte e saudável? É isso aí! Nutri forte e nutri saudável! Que nutri legal! Bom, para essa investigação, eu quero que todos vocês peguem suas lancheiras e tragam para mesa. Entenderam, crianças? Pronto, tia Suzy! Essa investigação vai ser muito gostosa! Certo, agora voltem para cá. Tá legal! Essa aqui é a minha! É vermelha. Aqui. Muito bem, cientistas. A melhor forma de se fazer uma refeição nutritiva é comer um pouquinho de cada grupo alimentar todo dia. E eu aposto que vão encontrar todos os grupos nas suas lancheiras. Deixa eu ver o meu. Que delícia. Eu tenho um sanduíche de queijo! Ei, espera aí. Eu tô vendo frutas e verduras, carnes e frango, leite e iogurte, pães e macarrão, mas nada de bolo. Oh, Cid, olha, não faz mal você comer bolo de vez em quando, mas não todo dia, em todas as refeições. Ah, legal! Então eu posso comer bolo de vez em quando. Bom, agora vamos tirar as comidas das lancheiras e separar tudo em grupos alimentares diferentes. E, depois de terminarem, podem fazer um desenho de uma refeição nutritiva no caderno. Tá bom? Cenouras! Ei, você é cientista. Pode fazer isso também. É importante comer um pouquinho de cada grupo alimentar. Do grupo das frutas e verduras, do grupo dos pães, biscoitos e massas, do grupo do leite e derivados e do grupo das carnes e peixes. Aposto que vai encontrar todos os grupos alimentares na sua lancheira. Iogurte vai no prato de derivados de leite. A maçã vai com as frutas e verduras. Os biscoitos pertencem ao grupo dos pães. Suco de uva vai no grupo das frutas e verduras. E o atum... certo, vai com peixes e carnes. E o resto dos legumes vem aqui. O que mais tem? Ah, um sanduíche de presunto tem pão e carne. Você pode colocar num dos dois grupos, tá? Certo, no grupo dos pães. A laranja vai no grupo das frutas e verduras. O queijo vai no grupo dos derivados de leite. As cenouras são legumes. E... onde vai o leite? Tem certeza que vai no grupo dos pães? Ah, isso mesmo, vai no grupo do leite. Vamos continuar. As verduras vão aqui, o queijo com os derivados de leite, as frutas aqui. E o pão do sanduíche de peito de peru vai aqui. Agora pegue o seu caderno e desenhe uma refeição nutritiva que tenha um pouquinho de cada grupo alimentar. Muito bem! Comer alimentos nutritivos é uma ótima forma de se manter saudável. Por que comer bem? Comer bem é ingerir alimentos não somente em quantidade, mas também em qualidade e variedade. Para isto, é necessário conhecer os alimentos, o valor de cada um e a maneira correta de prepará-los. Comer em quantidade exagerada leva à obesidade, isto é, ao excesso de peso. Comer em quantidade insuficiente leva à desnutrição, ou seja, baixo peso, redução do crescimento, queda de cabelos e etc. As duas situações causam sérios problemas. Conhecendo os alimentos. Os alimentos utilizados pelo ser humano têm origem nos reinos vegetal, animal e mineral. Todos os alimentos são formados de princípios nutritivos. Os alimentos sofrem um processo de digestão e os princípios nutritivos, reduzidos a seus componentes mais simples, são absorvidos, isto é, deixam o tubo digestivo e passam para o sangue, sendo aproveitados então pelo organismo para diferentes fins. Aprendendo como se alimentar. A pirâmide alimentar é um símbolo gráfico que auxilia a escolha dos alimentos saudáveis. A pirâmide está dividida em 4 níveis. Primeiro nível, grupo dos cereais e raízes. Segundo nível, grupo de hortaliças e grupo das frutas. Terceiro nível, grupo de leite e derivados. Quarto nível, grupo de óleos, gorduras e grupo de açúcares e doces. Atenção! Cuidado com alimentos gordurosos.
manteiga, margarina, bacon, diferentes tipos de óleo, maionese, chocolate, sorvete, frituras, refrigerante, cortes de carnes gordas, sanduíches, salgadinhos, biscoitos recheados e bolos devem ser consumidos com moderação. Prefira carnes magras. Prefira as preparações assadas, guisadas, grelhadas ou cozidas. Evite frituras. Evite queijos gordos, substitua por minas, ricota e etc. Conservação e higiene dos alimentos. As hortaliças, verduras e legumes devem ser guardadas inteiras e nunca cortadas ou descascadas. As frutas maduras devem ser conservadas também em geladeira. Quando verdes, devem ser mantidas em temperatura ambiente até atingirem o amadurecimento. Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Olá pessoal, vocês viram aí no desenho como é importante a gente consumir alimentos de forma naturais, alimentos, ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, viu a importância? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, né, tem uma ideia muito boa lá no livro da Conquista, que é exatamente a produção de hortas, né? Hortas que a gente chama de hortas urbanas, né? A gente pode produzir o nosso próprio alimento, numa área consideravelmente pequena. Às vezes você tem um canteiro em casa, você pode chegar, tem umas lojas que vendem produto para animais, ração, pet shop, né? Não tem aqueles pet shops? Então ali geralmente tem uma partezinha ali que tem algumas sementes, né? Você já experimentou? Quem sabe você já experimentou fazer sua própria horta? Eu já tive a experiência de plantar, por exemplo, uns tomates lá em casa, uns tomatezinhos no canteiro. Gente, mas deu muito tomate mesmo. Eu consegui tirar umas 2 bacias de tomate. Tomate que eu tive que dar tomate porque não dá para consumir tudo, e tudo isso plantado em casa. Eu achei assim o máximo, né? Quem sabe você não pode fazer a sua hortazinha em casa, assim, a sua plantação, plantar tomate, plantar alface, tem as sementezinhas de alface, tenta fazer em casa, vai ser bacana, eu te garanto que vai ser uma experiência muito bacana para vocês fazerem. Valeu pessoal, vou deixar o nosso exercício lá no portal, onde a gente vai poder estar verificando aí
que a gente trabalhou aqui em sala de aula, né, essas ideias todas, e aí depois o tio Marco vai colocar a correção dos trabalhinhos, tá bom? Para vocês aí, faz com calma, não precisa pressa, né, faz no horário que der, no horário vago, tá bom? E aí a gente volta num próximo vídeo. Valeu, pessoal, ó, tô aguardando vocês no próximo vídeo. Ah, não se esquece de se inscrever no nosso canal, hein, galera? Não se esquece, se inscreve no nosso canal e divulga o nosso canal. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.